Bom dia a todas, a todos, a todes, a Todd, Nescau, Nesquik. Bom dia a ele, a ela, Elix, Asterix. Bom, demorou, mas chegou. O vídeo de Kaido vs Shanks. Quem é o imperador mais forte? Hoje eu pretendo responder essa dúvida que muita gente tem e que parece fácil de responder, mas não é tão simples quanto realmente é. Só vou pedir o seu apoio aí pelo seu like e seu comentário para me ajudar a trazer mais vídeos. Para determinar quem é o mais forte entre esses dois, quem venceria uma luta, vamos comparar os atributos de cada um. Primeiro vamos comparar a força de ambos. O Kaido levantou uma ilha, o Nigashima, que tinha milhares de pessoas nela, então esse é facilmente um dos maiores feitos de força física de todo o verso, já que além do tamanho da ilha, tinha o fato de ter milhares de pessoas nela. Então basicamente o Kaido estava sustentando o local de batalha todinho. Se equiparou ao Bajrangan do Luffy, que é um golpe igualmente grande e muito forte, já que além de ser um golpe que tem uma massa absurda, ele tinha Haki. E muitas das vezes que ele acertava o Luffy, ele ultrapassava a defesa de armamento dele, isso até mesmo no Gear 5. Um detalhe importante é que o Kaido tirou o Luffy do Gear 5 com um golpe, porém, mesmo o Imu usando duas espadas que absorvem vitalidade, o Luffy não saiu do Gear 5. Então isso pode indicar que de alguma forma o dano que o Kaido causa é muito mais letal do que apenas espadas e cortes. No caso do Shanks, ele fez um clash com Akainu e Barba Branca Velho, que parava algumas construções assim grandes como navios, alguns gigantes, mas se comparar com o Kaido que levantou uma ilha e milhares de pessoas, isso é até que pequeno. O Shanks possivelmente deu one shot no Kid, mas pode ter tido a ajuda do canhão. Nós não vemos o Killer na cena em que Shanks acerta o Kid, porém foi dito que o Killer tentou salvar o Kid. Uma boa parte dos danos obviamente foi do canhão. Em velocidade o Kaido dava diversos blitz no Luffy e no Supernovas. E também, usando a sua forma mais fraca e lenta, ele deu blitz no Luffy que estava vendo o futuro e ainda estava usando o Snakeman, que acelera a velocidade dos ataques. O Luffy, usando o seu Gear 5 sem Haki do Rei, deu blitz no Kizaru. E vale lembrar que o Luffy, mesmo usando o Haki do Rei na batalha contra o Kaido, ele não era mais rápido que ele. Shanks deu blitz no Kizaru também, mesmo sem usar Haki do Rei, mas a gente sabe que interceptar o Kizaru não é nada muito absurdo. Pros top tiers isso é algo até que comum. A gente vê que o Rayleigh também conseguiu fazer a mesma coisa interceptando o Kizaru na forma de luz, então por mais que seja um bom feito, não é o suficiente para dizer que o Shanks é mais rápido. Um detalhe que passa despercebido é que enquanto o Kaido dava blitz facilmente nos Supernovas, superando a percepção deles, o Shanks foi percebido tanto por Kid quanto por Killer. Durabilidade. Eu acredito que isso nem precisa ser debatível, mas o Kaido ele é conhecido por ser impenetrável, indestrutível, e ele também já foi chamado de Muralha de Ferro no Road to Laugh Tale, e resistiu a diversos golpes que negam durabilidade, então em termos de durabilidade Kaido é provavelmente o top 1 do verso. Resistência / estamina. Resistência para se recuperar de danos e continuar lutando, o Kaido demonstrou, porém ele se cansou lutando uma noite, então ele tem menos estamina. O Shanks mostrou tolerância à dor, mas isso é mais uma questão de força mental. Até por isso que o Shanks ele tem um Haki do Rei poderoso, já que ele tem uma força de vontade absurda. Ele lutou por 3 dias inteiros quando era criança, então é justo dizer que qualquer um dos dois pode levar nesse atributo, com o Kaido levando em resistência a danos e Shanks em vigor e estamina. Já em Haki, o Kaido foi chamado de Muralha de Ferro no Road to Laugh Tale Volume 4, então em Haki de armamento ele tem uma leve vantagem. O Shanks leva em Haki de observação, já que ele conseguiu ver 10 segundos no futuro. E em Haki do Rei, por ter mais feitos mostrados, ele paralisou o Almirante e teve um Haki comparado ao de Joy Boy. Mas agora vamos para os contrapontos. Mesmo sendo igualado em Haki, isso não necessariamente garante a vitória do personagem. Basta lembrarmos do que rolou várias vezes na obra. Rock's Dome Reverse era incapaz de derrotar Kaido, Big Mom, Roger, Newgate e Garp, mesmo sendo superior, porque eles tinham um nível próximo de força e determinação. Ou seja, não era uma diferença que fazia o Rock ser muito superior a ponto de derrotar eles só por causa do Haki. A Akainu também era incapaz de derrotar os comandantes mesmo tendo um Haki superior. E Mu também não consegue derrotar de forma definitiva a maioria dos personagens em Elbaf só por conta do Haki.
O próprio Kaido, mesmo tendo um haki superior ao Luffy várias vezes, ele não conseguia derrotar ele facilmente. O Luffy ainda era capaz de trocar golpes e resistir e se igualar em diversos momentos. Então, a diferença de haki nesse caso não é muito relevante, porque, querendo ou não, eles são personagens que têm níveis próximos. E vale lembrar que o Kaido, ele já enfrentou o Shanks e reconheceu a força dele, e mesmo assim ele não considera ele como alguém capaz de vencê-lo. Então, logicamente, não pode estar tão abaixo, é impossível. Para aqueles que vão argumentar sobre haki de observação, a gente tem um ponto importante. Ver o futuro não garante que você vai ser mais rápido. O Luffy, mesmo vendo o futuro, não conseguia esquivar direito, porque o Kaido ainda era mais rápido do que ele. O mais certo a se dizer é que isso ajudaria o Shanks a antecipar melhor os golpes do Kaido, mas não o suficiente para se sobrepor. No geral, eu diria que o Kaido é um personagem que ele é consideravelmente mais forte e rápido e durável, além de que ele tem o seu modo bêbado, que basicamente evolui o haki dele. Então, progressivamente, o Kaido poderia aumentar essa diferença, já que ele tem capacidade de resistir a mais danos do que o Shanks. Mesmo que o Shanks se defendesse com haki de armamento, isso não impediria ele de tomar danos fatais, já que até o Luffy, mesmo usando o Gear 5, tomava danos. O Shanks tem uma durabilidade muito menor que o próprio Luffy, né? Já que o Luffy tinha uma Zoan mítica que apoiava a recuperação dele. O Shanks não tem isso. E sabemos que ele não pode se defender sempre, já que usar muito haki de armamento desgasta demais o usuário. Então, em algum momento, a luta chegaria em um ponto em que o Kaido se sobressairia por conta da vantagem de força. Essa é a minha opinião, é claro, né? Até porque a gente também já viu que o Kaido se considera invencível, mesmo já tendo lutado com o Shanks. Então, por conta desse fator, eu considero o Kaido como superior ao Shanks e venceria ele em uma luta. Mas opinião é opinião, né? Cada um tem a sua, e você pode deixar a sua aí, caso você discorde. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.